Boa noite, Educação Física e Música. Estamos aqui novamente, para a aula de hoje, de avaliação da aprendizagem. E hoje nós vamos para a aula 7, no dia 14 de abril, e nós vamos trabalhar um pouquinho sobre os paradigmas avaliativos. Então, o que será paradigma, Então, nós temos um conceito de paradigma, segundo o dicionário do Aurélio, que o termo paradigma, ele deriva do grego paradigma. Tanto paradigma quanto paradigma, ambos eles significam o quê? Modelo ou padrão. Quer ver uma coisa para vocês entenderem legal? Quando a gente fala assim, nós mudamos o paradigma de dar aula. Qual é o modelo tradicional de dar aula? Presencial. É isso? Presencial. Quando eu mudo o paradigma desse modelo de aula, eu estou passando por um outro, que é o EAD, que é a aula online. Então, eu estou mudando de paradigma, tá? Quando eu mudo um padrão, eu mudo um modelo. Por exemplo, também, diretor de escola. O diretor de escola, ele era só... Qual é o paradigma do diretor? Administrador. Hoje, o novo paradigma do diretor de escola, ele é um gestor administrativo e pedagógico. Olha o modelo como mudou. Ele não pode ser só administrativo, tá? Então, mudou-se o paradigma, mudou-se o modelo, mudou-se o padrão, tá? E segundo o filósofo Thomas Kuhn, paradigmas, na verdade, são conjuntos de leis, de teorias, aplicações e instrumentações, das quais brotam as tradições de pesquisa, isto é, os modos de pesquisar próprios de determinadas épocas e lugares. Então, daí é que surge aqueles paradigmas, tipo, qual é o conjunto de lei que funciona no nosso país? Por exemplo, Constituição e na educação LDB, com diversas leis complementares. Esses são os paradigmas. Como muda o paradigma na lei, por exemplo? Quando muda a forma, a legislação fala que a avaliação é de um tipo. Se a legislação vai falar que a avaliação é de outra, mudou-se o paradigma da tipo de avaliação, que é dado por uma lei. A teoria, todas as teorias, elas são paradigmas. Quando eu mudo de teoria, eu mudei de paradigma, Então, é muito fácil da gente entender isso. Agora, na literatura sobre avaliação, quais são os paradigmas avaliativos que nós conhecemos? Nós conhecemos dois que são predominantes. É o paradigma objetivista e o paradigma subjetivista. Em suma, eu vou explicar melhor, mas objetivista é aquele paradigma daquela questão que você vai no ponto, no dedo. É aquela resposta. Quando você faz de múltipla escolha, aquela questão que você vai no ponto. Objetivo. Ela vai no ponto, objetivo. E a subjetiva é aquela que depende do meu conhecimento prévio. Então, vou falar um pouquinho mais das objetivistas. Ela tem como base os instrumentos da ciência e do positivismo lógico, Por quê? Porque eu vou direto na resposta, O que eu vou garantir? O mínimo de distorção e o máximo de fidedignidade. Então, o que significa isso? Eu tenho que ser fidedigna à resposta, àquele resultado. Então, a objetiva, ela vai certinho, ela tem um instrumento positivista, Tipo lógico. Mas também ela implica reduzir a subjetividade, a critérios de valores objetivos. Quer dizer, na verdade, quando daqui a pouco eu vou falar da subjetivista, nós vamos entender que na objetivista, você vai reduzir aquilo que você sabe de subjetivo.
que você pode explanar, explanar, explanar. E na objetivista, você vai direto no ponto, né? A avaliação nesse paradigma objetivista, ela atende a alguns critérios de classificação, de hierarquização e seleção de indivíduos, né? Independentemente das características ou questão social sob o paradigma quantitativo. Quando eu falo aí, vocês podem lembrar da taxonomia de Bloom, né? Conhecer, compreender. Lembra aqueles que nós conversamos sobre ele? Quando eu falo da taxonomia de Bloom, na verdade, eu estou trabalhando com os objetivos, né? Com o paradigma objetivista. Quais são os exemplos que a gente pode ter do paradigma objetivista? Por exemplo, a avaliação com uma operação de medidas, por exemplo, teste, questões de provas, elas são extremamente objetivistas. Por exemplo, a avaliação por competência e habilidade, Renault, avaliação por objetivos, que é a taxonomia de Bloom, e a avaliação formativa, que estão lá nos PCNs. Elas são avaliações objetivistas. O paradigma, agora, subjetivista, ele surge historicamente, associado a uma ideia de que a ciência não é neutra. Né? A ciência não é neutra. Ela surge porque tem um objetivo, né? Mas ela é datada, ela é impregnada de questões subjetivas, incapaz de sustentar aquela generalização. Por exemplo, né? Eu sei, né? Eu tenho conhecimento de uma teoria, de uma ciência, e ela é impregnada de, quando eu falo questões subjetivistas, é impregnada do meu conhecimento, do meu currículo pleno, do meu conhecimento prévio. Eu conheço uma teoria, quando eu a conheço, ela vai ser agregada a todo o conhecimento que eu já possuo. É por isso. Então, quando eu respondo a uma questão subjetivista, ou uma questão, né, que a gente fala que é subjetiva, eu coloco ali dentro uma ciência, uma teoria e o meu conhecimento do meu currículo oculto, né? Então, ela tem como fundamentação as ciências sociais, os modelos alternativos ao positivismo. Ela é alternativa do positivismo, mas sob um rótulo de paradigma qualitativo. Enquanto objetivista ela é quantitativa, a subjetivista ela é qualitativa. Então, se eu quero saber o que o meu aluno sabe realmente, quantitativamente, eu vou nas questões subjetivas. Se eu quero saber o que eles realmente sabem, pela forma, pela qualidade, eu vou pela subjetivista, né? Questões subjetivas. Porque ele vai ter que me dar resposta e ele tem que ter uma teoria, fundamentar uma teoria para dar resposta. Ele não pode dar resposta ao bel prazer. Ele tem que ser fundamentado numa teoria. E nesse contexto, a avaliação é deslocada dos resultados para o processo. Ela necessita ser contínua e presente, sendo o aluno o centro do processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, eu tenho que estar toda hora avaliando esse aluno nessa subjetividade dele, para ver se ele realmente apreendeu uma teoria para que ele possa dar uma resposta, né? Por exemplo, um exemplo do paradigma subjetivista por exemplo, a avaliação diagnóstica de Lucchesi, que nós já falamos anteriormente, né? Também uma avaliação dialógica de Romão, tá? A avaliação de mediadora da Jussara Hoffmann, que vai ser a próxima aula que eu vou dar. Eu vou trabalhar sobre a avaliação mediadora da Jussara Hoffmann, que inclusive cai muito em concurso.
E a avaliação como prática de investigação da Maria Tereza Esteban. Esse também nós vamos ainda ver. É só para mostrar para vocês que existem avaliações subjetivistas sob o olhar de alguns teóricos da educação, que é o Lucchesi, o José Romão, a Jussara Hoffmann e Maria Tereza Esteban. Por hoje é só. Um grande abraço, um grande beijo para vocês e me dê um feedback, como é que estão as aulas. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus.